Olá, eu sou Márcio Bueno, criador da metodologia da Tecno-Humanização, CEO da BNSK, e hoje, nessa série de bate-papos que a gente está fazendo com a leitura antecipada do livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, eu trouxe Mauro Weinstock. Gostaria de pedir para que ele se apresentasse, porque ele faz bastante coisa, tem bastante atividade. Então, Mauro, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para a gente. Bom, primeiro, Márcio, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu sou formado em jornalismo e publicidade há mais de 30 anos, exerci várias atuações em veículos da imprensa e também no departamento de marketing do Citibank Brasil. A partir dali eu comecei a desenvolver vários projetos nessa área de comunicação, de marketing, biografias, por exemplo, a gente escreve, a gente publica vários tipos de livros diferentes. E há algum tempo atrás eu me especializei um pouco também na tecnologia voltada para a comunicação e para marketing. Então, eu participei de várias startups, de projetos também de maratonas de empreendedorismo, que são hackathons, e a gente foi muito feliz em ter conquistado alguns deles. A partir dali eu virei mentor também, virei jurado, virei organizador de alguns eventos desse porte também, e ano passado eu ganhei o título de LinkedIn Top Voice. E agora acabei de também ser convidado para ser colunista da revista Exame. Excelente, parabéns. Em que a gente vai abordar justamente o tema diversidade etária, ageless, né, que é o conceito das pessoas serem sem idade, que o Márcio também, né, de alguma forma, aborda no livro, né, e que a gente chama também de perennials, né, são pessoas que que se agrupam, né, por terem uma mentalidade, interesses, comportamentos e perspectivas comuns. Na verdade, eles não querem ser apenas comuns, né? Querem ser fora do comum, querem fazer a diferença. E exatamente esse vai ser o tópico da coluna, e com isso a gente passou também a desenvolver uma série de iniciativas e projetos dentro do mundo corporativo, né, levando também conteúdo, network e marca profissional. E falar em marca profissional, eu sou mentor também de algumas plataformas em que eu ofereço exatamente mentoria para esse profissional se tornar gradativamente a ser uma referência no mercado em que atua. Bacana. Tá vendo? Seria impossível te apresentar, contar tudo isso. Muito bem, muito obrigado. Eu gostaria de te agradecer aí a tua disponibilidade por você ter aceito esse desafio de ler o livro antecipadamente, de você depois ter esse bate-papo com a gente, trazer a sua opinião, a sua visão, o seu feedback. Ainda não conversei com o Mauro, portanto, eu não sei se o feedback é positivo ou negativo, a gente vai descobrir, né? Então, para um autor, isso é sempre um risco, mas estou disposto a correr, vale a pena, porque é muito válida a opinião do Mauro, ele tem muita coisa para agregar. Então, muito obrigado, viu, por ter aceito. Eu que tenho que agradecer, Márcio, por você ter, primeiro, publicado o livro. Segundo, o que já é um desafio no Brasil, né? Com certeza. Segundo, pela qualidade do conteúdo que você está expondo no livro. Né? A obra, ela não apenas levanta determinadas questões cruciais para a sociedade, não apenas para o mundo corporativo, mas para a sociedade como um todo, como também cita vários exemplos, cases muito interessantes de aplicações práticas, né, de soluções práticas. E você traz, no final do livro, a metodologia para que elas sejam implementadas de maneira mais eficiente, né, dentro das empresas. Então, eu dividiria o livro, de alguma forma, né, nesses três pilares. Então, ele agrega muito para o leitor e faz o leitor refletir, o que é um grande passo. E a partir dessa reflexão, ele possivelmente, e eu acredito que todos que vão ler, né, vão querer agir também, né, o que já é um segundo passo, e é exatamente como você gostaria que o livro fosse encarar-se, né, no meu entendimento. Né? Exato. Pô, super obrigado aí pelo feedback, agradeço muito, porque é sempre importante quando você que trabalhou e trabalha com isso, sabe que esse mercado editorial, quando um autor coloca ali num livro o que ele pensa, o que ele acha, o que ele vê, é sempre se expor muito, não é fácil,
e receber um feedback desse, pô, ganhei o dia, muito obrigado. Vamos lá. É engraçado que a gente, como eu falei, muitas mentorias que eu faço sobre conteúdo, network, profissional, tem dois grandes medos, né, muitas vezes, desses executivos. Né? O primeiro é se expor em público, né, de maneira oral, né, quer dizer, fazer uma apresentação, por exemplo, e o outro é escrever mesmo, né, qual vai ser o feedback, né, como é que vão ser as críticas, né, das pessoas que estão recebendo aquele tipo de informação, ou de conteúdo, ou o formato, né. Então, quando você pega e escreve um livro, você não está falando de um artigo, você está falando Exato. de um livro, é totalmente diferente. Então, você realmente está de super parabéns. E para mim é um privilégio fazer parte desse, de alguma forma, né, uma gotinha nesse projeto aí, que é um oceano grande e azul. É super importante, super obrigado. Bom, então eu vou começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta que eu tenho feito a todos os convidados. Você acredita que seja possível a gente criar riqueza sem gerar miséria nesse mundo corporativo tão agressivo e competitivo que a gente vive? Essa pergunta pode ser padrão, mas é extremamente desafiadora, né? O conceito, o que tem por trás dessa pergunta, né? Então, como é que eu vou responder isso? Vou pegar logo uma frase que você fala logo no início do livro, que é que você transformou de alguma forma os teus pensamentos, né, o teu dia a dia, quando você percebeu os benefícios e a importância de ajudar as pessoas. Né? Isso é muito bacana, né? E isso é uma transformação não só perante os outros, né? Porque está levando, né, um grande benefício para os outros, mas também para você de forma paralela, né? Isso é muito legal, né? Quando você consegue perceber. E aí a gente entra, antes de entrar, eu ia entrar numa questão interessante, mas antes disso tem uma frase do escritor chamado Georges Bernanos, francês, que ele fala o seguinte: o segredo está em encontrar a alegria na alegria dos outros. Então eu acho que é muito por aí. Né? O conceito é justamente esse que você traz com outros tipos de palavras, mas que você quer que se encontram, as letras se encontram dentro da mesma filosofia. Né? E eu acho que é justamente isso, é pensar na sociedade como um todo. Pensar no propósito, pensar na diversidade, pensar em como nós podemos enriquecer o nosso entorno. Né? Enriquecer no sentido não monetário. Né? Não somente monetário, né? Não somente monetário, né? Mas no sentido de trazer algo valioso. Né? E quando a gente fala em algo valioso, muitas vezes está falando de emoção, está falando de ajuda, está falando de empatia, está falando de uma palavra que pode alterar vidas. E eu acho que é exatamente isso que você traz de maneira muito consistente no livro. Né? Tem até uma historinha, né? Que claro que é uma ficção, mas é interessante para a gente ilustrar um pouco. E aí talvez você inclua essa historinha no teu próximo livro, né? Daqui a uma semana que você provavelmente vai lançar. É um caso daquele professor que ele pediu para a turma de alunos dele escrever um nome no balão e depois cada um tinha que jogar o balão para cima, né? E aí ele falou assim, olha, agora que todo mundo jogou no corredor, né, o balão para cima, cada um acha seu próprio balão. E ficaram 5 minutos e ninguém conseguiu pegar o próprio balão, porque tinham vários, né, dezenas de balões lá. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Pega um balão e encontra essa pessoa dona do balão. Bom, em 5 minutos, todos tinham o seu próprio balão. Então, é uma forma diferente de conseguir o mesmo objetivo, mas de maneira, com espírito colaborativo, né, de maneira agregadora. Né? E eu acho que isso, talvez, essa historinha, talvez resuma um pouquinho, né, aquilo que você conseguiu em 200 e poucas páginas, 230, em uma página, eu estou com um livro aqui na minha frente, aqui, né, 201 páginas, conseguir transformar em algo concreto. Inclusive, a melhor parte do livro que eu achei foi essa parte aqui, ó, a dedicatória aqui, para mim foi extremamente motivo de orgulho, né? Legal. De receber essas palavras aí tuas,
né, do autor desse livro fantástico, realmente, Márcio. Bacana, porque realmente, às vezes, quando a gente pensa, e quando eu criei a metodologia, quando eu comecei a pensar de uma forma diferente e buscar, principalmente, construir as ferramentas, porque tem muita gente que pensa assim, pô, a gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer diferente, eu acredito em construir um mundo colaborativo, acredito em construir empresas mais conscientes, mais humanizadas. Quando eu converso com as pessoas, eu não encontrei ainda ninguém que me falou abertamente. Tem gente que falou, pô, isso é legal, mas eu acho difícil. Isso é legal, mas eu acho pouco provável. Mas eu não encontrei ainda ninguém que tenha falado, isso é bobagem, a gente tem aqui, tem que se matar entre a gente, tem que... Ninguém fala isso, todo mundo está de acordo que a gente tem que fazer alguma coisa. A grande questão é como fazer isso, né? As pessoas falam, pô, tá bom, como fazer? E a metodologia, a ideia de colocar direcionadores, de criar ferramentas, de colocar um marco de atuação, é exatamente isso. Falou, ó, este é o caminho, é um guia. Depois, no próximo livro, aprofundando em como aplicar e como usar, mas este é um guia porque se você não sabe, fica só numa declaração de boas intenções, né? Pô, eu preciso emagrecer, tá bom, como eu faço? Não sei, então vou continuar comendo. Se você não sabe por onde começar, se você não tem um guia, se você não tem alguém que pega, vamos fazer aqui uma dieta, você tem que fazer exercício, tem que fazer atividade física. Se você não sabe o passo a passo, e esse era o objetivo, né? Quando construí a metodologia era isso, falar, pô, a gente tem a ferramenta agora, então já não tem mais desculpa. Eu brinco para o pessoal que faz o meu workshop, eu falo, pô, antes de entrar aqui vocês tinham uma desculpa, eu falo, pô, eu não sei como fazer, então o mundo pode continuar do jeito que está, porque eu não sei como fazer. Agora você já sabe. Eu acabei de sacanear vocês pro resto da vida, porque agora se você não fizer nada para melhorar o teu entorno, a tua empresa, o teu negócio, fazer com que ele seja mais rentável, para que ele seja mais eficiente, para que ele seja mais eficaz e gere impacto positivo para a sociedade, se você não fizer isso a partir de agora, você é culpado. O culpado é você, porque agora já não tem mais desculpa, né? Esse é um pouco isso. Você conseguiu enxergar que ali na metodologia, nos guias, é possível ter um caminho, uma trilha? Não, é justamente isso. É interessante que você comparou, né, com a perda de peso, né? Porque a perda de peso é aquele negócio, vamos terceirizar um problema, né? Ninguém está vendo, e quanto eu estou perdendo, quanto eu estou ganhando, então tá bom, ok, eu vou continuar nessa brincadeira aqui. Quando você dá uma balança para o cara e fala, olha, daqui a uma semana você tem que perder tantos quilos, tem uma meta. Né? E depois você está conseguindo metrificar exatamente quanto que foi, né, naquela semana, se for mais, se for menos, dentro de um equilíbrio nutricional, dentro de um equilíbrio físico, né, você consegue realmente mensurar e dá para, peraí, agora você emagreceu tantos quilos, você não está muito mais saudável? Então, pegando até exatamente o teu exemplo, e aí a gente entra também num outro tipo de comparação, que você de alguma forma abordou também no livro, que são, falando de métrica, né? A gente fala muito de PIB, né? Crescimento de PIB, né? Vai crescer de ano para ano, o Brasil cresceu tanto, ou não, a preocupação, né, com a pandemia e tal. Agora, quando sai um ranking, e existe isso, para quem não sabe, existe, um ranking de felicidade, aparece na última linha lá dos jornais. Né? Ninguém percebe isso. E aí você saiu agora recentemente, né? Você tem lá o Brasil lá no 40º, não sei o quê. Mas, ok, tudo bem, você está no número 40, você está no número 50. O que é pior, aparece na última linha, a maioria das pessoas não vê, e os poucos que vêm, tem uma boa parte desse grupo que vê que acha que é bobagem, que fala, pô, esse pessoal que abraça a árvore, esse pessoal, isso só acontece em outro lugar, aqui, né? Sim, é possível fazer. A gente tem que quebrar esse preconceito que existe, porque no final tudo, absolutamente tudo que a gente faz é buscando esse sentimento que a gente chama de felicidade, esse momento de êxtase momentâneo. Tudo que a gente faz é para isso. Até as ações altruístas são pensando na nossa felicidade, em última instância. Sabe? Eu vejo que
muitas vezes um pai ou uma mãe fala, não, meu filho é tudo para mim, é o mais importante. E realmente é, porque quem é pai e mãe sabe que os filhos... E quando você faz alguma coisa para os filhos, você está fazendo também para você, porque se você não fizesse, não cuidasse, não desse o melhor para o seu filho, não educasse da maneira que você acha que deve educar, você se sentiria mal. Então, quando você faz, você tem ali a satisfação de fazer o que você acha que é o correto para o teu filho. Então, no final, você também é beneficiado sempre, né? Então, não é só por ser altruístas. Quando a gente fala de empresas conscientes e humanizadas, elas têm o interesse de aumentar a sua rentabilidade através disso, não tem nenhum problema. Porque também a gente, no mundo moderno, acabou associando que ou eu sou bonzinho ou eu ganho dinheiro, né? São coisas opostas. E não são. Não são. Você pode gerar impacto positivo e ser extremamente rentável e lucrativo. E muita gente acha que é bobagem, né? Desculpa. Tem uma frase, inclusive, Márcio, colaborando com isso, que fala o seguinte, que o legado não é apenas o que a pessoa deixa para as outras pessoas, mas sim o que você deixa nas pessoas. Essa que é uma grande diferença. Exato. Então, você pode deixar algo financeiro, mas quais são os valores? Qual é a ética? Como que essa pessoa vai se comportar lá para frente? Então, aí é que está o grande legado. Quantos amigos sinceros você fez na vida, né? Quantas pessoas você ajudou que você fez? É aí, você vai ser lembrado por essas pessoas, né? Você vai ser lembrado pelos filhos, pelas gerações, tal, que você conseguiu transformá-los em pessoas melhores e que vão transferir isso também para as próximas gerações, né? E com isso há uma mudança gradativa na sociedade, nas empresas e por aí vai. Então, as empresas hoje que se destacam, obrigatoriamente, elas têm que estar com esse viés, né? Não tem jeito, né? Algumas já estão mais evoluídas, outras estão caminhando para isso, mas, de qualquer maneira, o livro vem exatamente de maneira muito assertiva, né, contribuir para a aceleração desse processo, né? Então, quanto mais empresários, quanto mais líderes conseguirem ler o livro, eu recomendo fortemente, porque começa a promover uma mudança no mindset. E é exatamente isso que a gente precisa nesse momento. Legal. Você conseguiu ver ali no livro algumas coisas, gerou algum insight que você vai levar, alguma ideia que você vai levar para o teu dia a dia, para as tuas palestras, para as tuas mentorias, para os teus projetos? Você conseguiu encontrar? Se você não lembrar de cabeça, não precisa citar quais, mas conseguiu gerar insight aí para você? Não, vários. Eu até anotei algumas observações, né? Tem até um arquivo que eu abri até no Word, com algumas observações, né, para poder depois aproveitar. Mas eu acho que o mais importante não é, às vezes, uma frase, né? Porque tem várias frases lá, né? Várias citações, né, de vários pensadores, né? E empresários também, é claro. Mas várias frases nos remetem ao conceito, né? E é o conceito do livro que eu acho que é muito interessante. E aí eu vou pegar, né, esse conceito, vou pegar uma frase ou outra para poder retratar isso também nas palestras com exemplos bem representativos. Inclusive, tem várias passagens lá, mas que se enquadram muito na linguagem, né, que eu já ofereço, né, para os ouvintes, né, de várias plataformas diferentes. Então, por exemplo, isso é uma pesquisa agora recente entre colaboradores, né, de empresas ou aqueles que gostariam de conseguir um emprego novo, e essa pesquisa detectou o seguinte, que o primeiro item da, entre aspas, exigência, né, desse profissional é o propósito e a diversidade. Né? Tem tudo a ver com o livro. Exato. Então, a primeira coisa que ele procura lá naquela empresa é a empresa serve para quê, além do lucro? Né? O que ela está entregando para a sociedade? Né? E a diversidade é a mesma coisa, porque vai estar todo mundo igual lá. E eu falo diversidade em todos os sentidos. Né? Que tipo de equipe é essa? Que tipo de profissionais são aqueles envolvidos na empresa? Qual é a credibilidade? Qual é o respeito que eles têm? Né? E também a competência, naturalmente.
Né? Claro. Então, o primeiro ponto é o propósito e a diversidade. O segundo ponto dessa pesquisa é a autonomia, a liberdade. Eu estou falando de liberdade de horário, liberdade de local de trabalho, vários tipos de liberdade que você também aborda no livro. O primeiro ponto se aborda, o segundo ponto se aborda. Porque uma liberdade, quando você fala no livro que a hierarquia está meio comprometida, você não precisa colocar, por exemplo, a palavra diretor e sim responsável por, né? É uma das passagens do livro. Sim. Né? Citando exatamente frases, né? Eu só não vou citar aqui a página, mas o livro todo. Então, é exatamente isso. Então, você está dizendo que aqueles profissionais estão envolvidos com projetos. E se um hoje é responsável, amanhã o outro pode ser responsável porque tem mais especialidade, tem mais foco naquela área que vai ser trabalhada. Então, a liberdade. E só depois é que vem a questão salarial e a remuneração. Então, imagina, né, num ambiente que os próprios colaboradores estão colocando esse tipo de conceito, né, o livro só vem para agregar de maneira enriquecedora, né, um ambiente corporativo. Né? Legal, e isso é importante porque ainda temos muitos líderes que consideram isso uma bobagem, uma modinha passageira. Que esses jovens agora, que essa geração agora, é bobagem, que isso é uma tendência, é uma necessidade, e essas mudanças já estão aqui. Então, ou as empresas se adaptam, ou vão ter um problema. E nesse caso, quando as empresas fazem isso porque são conscientes que é necessário fazer essa mudança, ok, é um caminho. O segundo caminho fala, puxa, eu não acredito muito nisso, mas eu vejo que através dessa mudança a minha empresa pode ser mais rentável ao ser uma empresa humanizada. Ok, eu faço por inteligência empresarial. E se eu não fizer nem por consciência e nem por inteligência, eu vou ter que fazer por necessidade em algum momento. O grande problema é que se eu deixar para fazer quando não tiver mais outra opção, talvez não dê tempo. Esse é o grande problema. Então, o que a gente propõe é falar, puxa vida, olha, sim, é necessário, precisa ser feito, existe uma forma de te ajudar, existem ferramentas, uma metodologia que pode te ajudar, vamos fazer, gerar melhores resultados, causando impacto positivo, parece o melhor dos mundos, e parecia utópico, mas não é possível, né? Agora, muitas coisas, Márcio, desculpa te cortar. Não, sim. Mas várias coisas que pareciam utópicos, pegando exatamente o termo que você usou, e até inalcançáveis, né, algum tempo atrás, se mostraram, às vezes, muito realistas. Né? Eu vou dar um exemplo do que eu estou colocando. Quando começou a pandemia, uma das primeiras ações que a gente presenciou, eu estou falando de 1 ano e meio atrás, né, 2 anos atrás, foi a união dos bancos, os maiores bancos do Brasil, em prol de ações sociais para favorecer pessoas que tinham determinada dificuldade. Né? Há 10 anos atrás, isso era impensável. Há 5. Se você me apertar muito, há 5, 6 anos atrás era impensável. Você fala, de jeito nenhum. Exatamente, são ações desse tipo que a gente parece que são, de alguma forma, impossíveis, né? Mas porque ninguém deu o primeiro passo, muitas vezes. Ou estão relutando com aquele primeiro passo porque os outros não deram ainda e ficam meio indecisos. Na medida que aquela empresa sai na frente e mostra o exemplo, outras vão vir atrás. Então, é exatamente esse o impacto. E aí entra também um aspecto positivo. Né? Eu acho que a gente tem que tentar multiplicar ao máximo as ações positivas na sociedade. Né? Não só ações concretas que a gente está falando, mas também através de palavras, através de notícias, através de pensamentos positivos. Né? Isso eu acho que é fantástico. Né? Então, todos nós hoje, né, somos uma mídia. Todos nós conseguimos transformar de alguma forma a nossa realidade. E aí não é uma mídia, nós somos 5, 6 mídias, né, porque estamos presentes em várias plataformas diferentes. Né? Então, se nós conseguimos influenciar as nossas redes de alguma forma, porque
As pessoas que nos seguem, de alguma forma, confiam na gente. Se a gente consegue transmitir uma informação, ou seja, de maneira positiva e não ficar replicando o negativo, mortes e por aí vai, né? Ou outros tipos de notícias que não agregam, né? Pelo contrário, né? A gente consegue começar a mudar um ambiente, trazer positividade para aquela relação, para né, aquele grupo de pessoas. E aí a gente começa a ficar mais satisfeito, começa a ficar mais feliz, né, pelo simples fato de estar recebendo informações positivas. Aí, quando a gente fala de influenciadores, né, às vezes tem influenciadores, né, que são considerados assim, né, todos nós somos influenciadores. Agora, você percebe que tem determinados influenciadores que são positivos, né, que dão exemplos bacanas, e tem outros que no meio da pandemia saem, vão para alguns lugares, vão para... Puxa vida, não, outras declarações muito negativas, que realmente não vai agregar nada. Esses outros, né, da onde que a gente está, que mundo é esse? Que tipo de exemplo é esse? Cada um tem uma responsabilidade perante a sociedade. Né? E se a figura pública mais ainda. Então, puxa vida, né? Vamos pensar um pouco nisso, né? Quem a gente está seguindo, né? Que tipo de pessoas que estão ao nosso redor também. Exato. Sabe que teve um momento que foi importante para mim, porque eu levando esse conceito da tecnomanização, o livro saiu agora, mas eu estou há 4 anos construindo isso. Construindo a metodologia. Então agora ela está madura, está sólida e tal, e foi para um livro. Mas teve toda uma jornada, um processo. Mas tiveram 2 momentos durante essa jornada. Teve um momento que era muito difícil de levar muito não, e muito não, e muito não, de ir nas empresas e contar isso, e não, e não, e não. Chegou um momento que eu pensei, né, falei, puxa vida, será que vale a pena? E tinha uma pessoa ao meu lado, uma amiga, uma pessoa que trabalhava comigo e está comigo, que é a Fernanda, que disse, cara, vamos em frente, vai dar certo. Foi um momento importante. E teve um momento anterior a isso que eu estava bem, mas reforçou muito a minha consciência. Aquilo que você falou no início, às vezes uma palavra é importante. Eu fui convidado para dar uma palestra em um evento da ANEFAC, da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, fui no interior do estado de São Paulo, num hotel fazenda, fui, dei a palestra e eu ia à tarde, passava lá, dormia, manhã seguinte dava palestra e voltava. E era um hotel fazenda, meu filho foi comigo. E ele era pequeno, o hotel oferecia todo tipo de comodidade para criança, cuidadores e tal, e ele não quis, ele quis ficar comigo, quis assistir minha palestra, ele nunca tinha assistido minha palestra, ele já tinha visto, me ouvido 200 vezes falar por telefone, em casa e tal, ele sabe mais de tecnomanização que eu já, né? Ele, minha filha, minha esposa, e agora com home office então, nem se fala. Mas ele nunca tinha me visto num palco, na palestra. Eu dei uma palestra, aí desci, o pessoal gostou, aí aborda o palestrante, você sabe, você é palestrante, você sabe, tá bacana. E aí, na volta, eu estava saindo eu vou tentar contar isso sem chorar, tá? Eu estava saindo do hotel e o meu filho me disse, papai, e ele tinha seus 9 anos. Hoje eu fiquei muito orgulhoso de você. Eu vi as coisas que você falava, como eles ouviam e como eles gostaram, e todo mundo foi te procurar, e eu me senti orgulhoso de você. Eu tive que parar o carro porque eu não conseguia dirigir, chorando. Então, quando você vê que, não só o que você está fazendo gera esse impacto nas pessoas, mas nos teus, na tua família, esse legado e o que você deixa nas pessoas é importante. Falar, esse é o caminho, a gente tem que batalhar para construir esse movimento e fazer com que ele seja cada vez mais forte.
né? Então, esse foi o objetivo e a ideia de me expor, de colocar isso num livro, e agora tem outras atividades que vêm, e outras ações que vêm aí pela frente. E eu agradeço muito pessoas como você, que são amplificadores, que têm essa possibilidade de levar isso à rede de vocês, como você falou, essa responsabilidade de levar uma mensagem positiva e uma metodologia que pode realmente fazer a diferença nas empresas e na vida das pessoas, né? Esse é, sem dúvida, é por isso, para isso que eu me levanto todos os dias, porque essa sensação é maravilhosa. Eu até acrescentaria, Márcio, além da palavra responsabilidade que eu usei, mas a gente tem, pessoas do bem têm a obrigação de levar isso, essa mensagem. E aí você citar também um exemplo, uma historinha, e depois eu vou citar um exemplo também, talvez não parecido, porque os exemplos sempre são muito ímpares, né? E mobilizam cada um, mas só para ilustrar um pouquinho também isso que você colocou de maneira muito, muito emocionante. Tem uma historinha que diz que uma formiguinha, e as formigas estão querendo subir num pote de mel. E aí uma subia tal, chegava lá em cima e caía, a outra subia e caía, a outra subia e caía. E ninguém conseguia. Até chegou uma formiguinha lá, a menor de todas, começou a subir, chegou no pote de mel e depois desceu. E aí todo mundo começou a perguntar, mas peraí, como é que você conseguiu? Você é a menorzinha de todas aqui, foi a última da fila aí, como é que você conseguiu alcançar aquele mel e descer depois? E ela não respondia. Aí perguntaram de novo, como é que você conseguiu, né? Como é que você conquistou isso? Nada dela responder. Depois de um tempo perceberam que ela era surda, ou seja, ela não ouvia. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Como ela não ouvia isso, ela foi lá e conseguiu o objetivo. Né? E aí eu vou ilustrar também com outro exemplo bem real, totalmente real. Como você sabe, eu publico livros e biografias, né? No caso de biografia, a gente escreve a biografia toda e depois a gente publica. No caso de livros, eu não discuto ou debato o tema daquele livro, porque a gente, na realidade, é uma empresa de comunicação em que a gente faz apenas a ponte, né, entre o escritor do livro e a realização da obra, né, a publicação da obra. Então, houve um caso em que a gente foi procurado por uma garota de 20 anos, aproximadamente. E ela já tinha um livro de poesia escrito e tal, trouxe para a gente fez a revisão, fez todo o processo que tem que fazer até sair o livro. E todas as etapas do processo são aprovadas pelo cliente. O seguinte, mandava para ela aprovar, mandava de novo aprovar e por aí vai. Chego na última fase, antes do envio para a gráfica, né? Porque é uma frase importantíssima que depois a gente não tem como mudar nada. Exato. Chega naquela fase lá, ela sentou no nossa empresa lá, com várias pessoas ao redor. Na hora que ela olha aquilo lá, ela começa a chorar. Chorava. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela tinha visto tudo, eu tinha aprovado tudo. Alguma coisa houve aqui. Bom, conclusão da história. Passou, sei lá, 20 minutos, meia hora, ela se acalmou um pouco e a gente tentou aos pouquinhos já tirar dela o porquê daquela choradeira toda. E ela revelou o seguinte: esse livro, na realidade, é muito mais do que uma obra. Eu estou virando uma escritora, eu estou virando uma poetisa. E meu pai falou para mim a vida toda que eu nunca seria nada na vida. Então, através desse livro, eu passo a ser alguém. E eu vou ter como demonstrar isso, até mesmo fisicamente. Então, pode ser em formato de um livro, né? Pode ser em formato de uma palestra, como você descreveu agora. A gente não sabe, muitas vezes, quem a gente está atingindo e como Exato. A gente está beneficiando. Pode ser uma palestra, pode ser um livro, pode ser uma palavra, pode ser uma postagem. A forma cada um vai encontrar. Exato. Mas o mais importante é a gente conseguir transferir o positivo e mobilizar, de alguma forma, aqueles que a gente está conseguindo transformar de alguma maneira, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Exato. E construir essa metodologia, essa mensagem positiva, essa forma de fazer as coisas
gerando impacto positivo e ajudando as pessoas, isso para mim é muito importante, é muito importante. Sabe que você, quando comentou isso, que linda essa história, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu com 15 anos, com 15 para 16, a minha casa, eu morava no interior do estado de São Paulo, minha casa foi assaltada, roubaram um mostruário de joias que minha mãe vendia, tinha uma família humilde e tal, e aí ficamos meses pagando aquele mostruário, inclusive mais de um ano. E eu fui trabalhar, eu estava fazendo colégio técnico, eu fui dar aula de informática com 16 anos de idade, 15 para 16. Eu dei aula, fiquei ali uns meses, depois já fui para um estágio, depois eu já fiz minha vida, entrei na faculdade, paguei minha faculdade, enfim. E vários anos depois, 6 ou 7 anos depois, já estava na faculdade, trabalhando, fazendo uma implantação numa empresa, eu cheguei em uma empresa e fui fazer uma implantação, e a gerente daquela área de administrativo estava lá e falou assim, você é o Márcio? Falei, eita. Cidade interior, pequena, falei, o que eu fiz, né? Falei, sim, sou eu. Sou Márcio Bueno, sou eu. Você foi meu professor. Eu falei, não, você deve estar me confundindo. Eu não, né, não dou aula. Você foi meu professor. Lá na Videoalfa Informática. Eu passei uns meses ali, aquilo para mim não foi que eu fui professor. Eu era um moleque de 15 para 16 anos. Falei, sim. Ela falou assim, então, deixa eu te contar uma coisa. Graças a você, ou por culpa sua, não sei, ela brincou ainda, mas graças a você eu tô aqui hoje. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu quando me inscrevi naquele curso, meus pais queriam que eu estudasse informática, eu queria estudar informática, estava na moda, né, 85, 86, surgiu o PC, né, bombando e tal, e aí eu fui, e lá você me falou como era, né, você estava estudando já, você me falou como era a profissão e tal, não sei o quê, e alguma coisa que você me falou me fez ver que aquilo não era para mim. E aí eu decidi, e em Bauru, onde eu morava, tinha a faculdade onde tinha ciências da computação, era o Unesp, tinha a USP, que tinha odonto e tal, e tinha a IT, que era uma faculdade que tinha direito, administração, ciências contábeis e tal, era separado os cursos. E aí eu decidi não fazer tecnologia, decidi fazer ciências contábeis. Nesta faculdade eu conheci o meu marido, tenho 2 filhos, sou feliz, que se eu tivesse estudado lá, talvez eu não tivesse conhecido meu marido. Ou seja, alguma coisa que você falou na sala de aula mudou minha vida. Eu estava assustadíssimo, porque jamais foi minha intenção mudar a vida de ninguém. Né? E com 15, 16 anos, você fala sem ser consciente do poder que aquilo tem. Mas não é porque eu tinha 15 ou 16 anos, porque eu estava na posição de professor de jovens da mesma idade, mas como você tem uma posição que te outorga esse certo poder, que te ouvem, assim como os influenciadores, assim como os palestrantes, assim como os executivos e líderes, as pessoas te ouvem. A gente tem o poder, às vezes, de mudar a vida das pessoas, e é importante ser consciente disso. Eu não era. Eu passei a ser consciente disso naquele momento. E depois eu levei isso para a minha vida toda. Então, quando eu construí a metodologia, eu pensava nisso, porque isso pode e vai mudar vidas. Então, eu tenho que ser responsável com isso. Eu tenho que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm, né? Falam o que querem, o que pensam, eu sou autêntico. Cuidado. A conscientização do que você fala, do que você escreve, né, do que passa de alguma forma, né, transmite, é fundamental. Né? Aí entra de novo a responsabilidade. Exato. Né, pelo que você está conseguindo transmitir. E aí eu vou entrar num ponto, Márcio, que você, com essa história, né, você deixou muito claro, né, que é apenas um exemplo, mas para mim foi muito bacana, que é o seguinte: você estava dando aula de tecnologia, de informática, de alguma forma, né? E a pessoa se transformou com alguma palavra que você disse. Exato. Não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano.
Olha, a tecnologia com a humanização. Exato. E é exatamente essa a diferença. Né? A gente não vai mudar exatamente aquela pessoa com a tecnologia ou com uma aula de informática, ela pode enriquecer mais profissionalmente, claro, ok, né? Pode aprender, pode se aprofundar, ok. Mas o que é mais importante é ela mudar internamente, né? Com emoção, com autoconhecimento, que você aborda no livro também, autoconhecimento, né? Com autoestima, né? Isso tudo são palavras novas que a gente tem que incorporar. Né? Novas, eu digo, na conscientização em termos de sociedade, coletiva, de empresa, né? Exato. Claro, eu não tenho a mínima ideia, e nem ela sabe, nem ela soube me dizer, mas falou assim, alguma coisa que você me disse que deu um clique e eu comecei a falar, pô, não é esse o caminho que eu quero seguir, eu vou procurar outra coisa. E aí procurei, encontrei, achei que esse era o caminho, e fui, sou feliz aqui. Mas eu falei, cara, eu não sei o que eu falei, ela não sabe o que eu falei, mas alguma coisa, e é o que você falou, não é técnico, não é da linguagem de programação que eu estava ensinando, não é, nada. Humano. Legal. E aí, por exemplo, vem um outro aspecto também que eu acho que é muito bacana, partindo desse exemplo, eu estava fazendo uma mentoria outro dia com um profissional que já estava, sei lá, 15, 20 anos na empresa, né? E ele estava falando que ele estava muito bem na empresa, tal, só que ele quer ter uma visão maior da marca profissional, porque ele acha que não era... Enfim, toda aquela parte toda que a gente conhece de desafios hoje, né? Nesse novo mercado de trabalho, mutante, novo mercado de trabalho. Só que eu estava reparando que ele estava feliz por um lado, ok, claro, está dando de uma grande empresa, está há 20 anos, conhece as pessoas, ok. Né? Só que aquilo lá parecia uma linguagem meio padronizada dele. Ou seja, eu tenho que estar feliz porque eu estou num ambiente que me propicia felicidade. Eu não tenho nada assim negativo daquela empresa. Só que a cada 3 palavras dele, 4 eram squash. Eu fui campeão de squash quando eu era criança, eu fui campeão de squash quando eu era jovem, fui campeão, eu dou aula de squash, eu dava aula de squash, aí parei de dar squash, eu falei, meu, calma, peraí. Você tá feliz lá, continua lá. Mas você não pode parar de jeito nenhum esse squash é a tua vida. Você foi campeão. Então, naqueles momentos de lazer, continua dando aula de squash, não para. Não, mas eu parei porque não sei o quê. Não para. É um hobby, pode ser um trabalho voluntário, pode ser um trabalho monetizado, não importa. Importa que você tem que fazer squash, isso traz felicidade, aqueles momentos, dando aula ou não, te traz felicidade. Então, claro que você precisa ganhar dinheiro. Mas por que, paralelamente, você não pode fazer um trabalho também que te dê mais satisfação do que aquele que te dá dinheiro também, ou mais dinheiro, né, nesse sentido, né? Isso aí. Legal. Bom, agora a gente podia ficar conversando aqui a tarde toda, tá uma delícia isso aqui, mas voltando um pouco para o livro, para finalizar, tem algum ponto do livro que você queira mencionar? Tem alguma dúvida que tenha ficado? Alguma pergunta? Ou... O livro é muito claro. Eu queria destacar, na realidade, um termo que você aborda mais para o final do livro, que eu achei muito interessante também, e que talvez você perguntou de o que eu vou levar, né, talvez um pouco também no exemplo, eu me lembrei agora também. É porque no final você tem um gráfico que você fala de hard skill, soft skill, e aí entra com um conceito de deep skill, exatamente. E esse conceito eu acho muito interessante. E aí vem uma eu não vou dizer observação, porque na realidade é mais um conceito meu, né, para acrescentar, que você falou de, se não me engano, autoestima, né, aquele autoconhecimento, autoestima, do entusiasmo, né, um pouco, da ética, né, e também da felicidade, né, que você cita também um pouco. Né, eu acho que isso aqui está muito bem organizado e é exatamente isso, né, que a gente fala hoje, novas características, né, desse novo mercado, né, tanto da sociedade como da empresa e como do indivíduo, né, particularmente. E aí, dentro de tudo isso, uma coisa que eu acho que é fundamental, e talvez esteja embutido uma daquelas palavras que você está usando, tá? que é a vontade genuína. Né? Talvez esteja dentro de um entusiasmo que você coloca, né? Claro, mas o entusiasmo para mim é muito frágil. E quando a gente fala de vontade genuína, ela é muito mais
densa, né? Sim. Porque é aquela vontade em que é aquela coisa que a gente não pode desistir no meio do caminho, porque a vontade é muito maior, ou a necessidade de realizar aquilo é muito grande, né? Então é mais essa, talvez, observação nesse comentário e tal, Perfeito, eu que vou eu acho que é anotar aqui, porque isso extremamente é importante importante. também. Sim, eu vou anotar aqui, porque isso é interessante, a vontade genuína, gostei. Tem até um livro chamado Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, Sim. Né, que ele foi sobrevivente do Holocausto nazista, e ele fala justamente isso, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? E ele, dentro desse ambiente totalmente hostil, né, entre a vida e a morte, né, o tempo todo, todos os dias, ele teve que, de alguma forma, né, ele, assim como vários outros, né, tiveram que, de alguma forma, ter a vontade de viver, né, que essa era a vontade de viver. Não era a vontade de ter uma comida, de ter... Isso também fazia parte, mas o mais importante era de sair vivo daquela história, né? Vivo, literalmente falando. Né? Era muito bacana quando ele perguntava aos pacientes, quando ele deixou de ser prisioneiro e atender, né, como psiquiatra lá, quando alguém ia reclamar, falava, por que você não se suicida? Como assim? Não, eu não posso porque eu tenho meu pai fora, minha mãe fora, eu tenho cumprições, eu tenho. Falei, pô, então se você tem um porquê, é isso aí, bem bacana. Esse livro é só equilibrar sensacional. aquilo, equilibrar, né? Mostrar positividade. Se você não vai se suicidar porque você tem motivos ou pessoas, né, que você vai deixar, né? Que vale a pena. Tem que ter algo que vale a pena. Perfeito. Cara, super obrigado, viu, por esse bate-papo, pela sua contribuição. Então, vale a pena? Você recomenda aí o livro? Dá para... Eu recomendo o livro, aqui o livro está aqui, eu recomendo o livro, mas só eu que tenho isso aqui. Exato, ó, esse aqui não tem, ó, esse aqui não tem. É meu privilégio aqui. É isso aí. Legal, super obrigado. E, pessoal, para vocês que assistiram, obrigado até aqui. Eu vou deixar o LinkedIn do Mauro e aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse em adquirir o livro, comprar e ler o livro, eu vou deixar também a loja, tanto na nossa loja do nosso site, quanto da Amazon, aqui na descrição do vídeo, tá ok? Muito obrigado. Mauro, mais uma vez, valeu, estamos juntos e até a próxima. Valeu.